A ideia seria originalmente tratar daquilo que a gente chama de novas tendências do constitucionalismo mundial, vamos colocar dessa forma, para vocês e, particularmente, trazer dentro dessa perspectiva um ponto. Normalmente, eu dividiria, né, essas tendências em 3 tipos de crenças. Ultimamente não anda muito bom a gente falar em paradigma, não, né? Que seriam as chamadas crenças normativa, a chamada crença biológica e a chamada crença política, que vem dominando toda a tônica dos debates do direito constitucional. De uma forma simples, a chamada crença normativa, e que eu chamo de crença normativa do tipo ortodoxo, é aquele que, de alguma forma, faz ou ainda domina a academia, especialmente na graduação. E aqui, obviamente, quer dizer, a sintonia entre graduação, mestrado e doutorado é evidente na hora que a gente trata de novas tendências. Essa crença normativa ortodoxa é aquela que normalmente compõe as escolas, quer dizer, as faculdades. Nós temos no início do curso algumas matérias isoladas de filosofia, sociologia, economia, de alguma coisa de zetética, completamente desconectada com a dogmática que mais tarde vai ser exposta durante 4 anos para os alunos. Normalmente, o ensino é feito pelo massacre e decoreba de doutrina, legislação e jurisprudência. Quer dizer, concurso público virou, né, um esforço de atleta. O sujeito tem que estudar 10, 12, 15 horas por dia para decorar isso tudo, porque, caso contrário, e não pensar. Essas coisas aqui que eu ouvi para trás, em termos de reflexão, não são exigidos do candidato, né, para magistrado, membro do Ministério Público, defensor público, procuradores estatais, nada disso é pedido. Muito bem, esse tipo de crença normativa que domina fortemente a nossa academia, durante os anos 90, no chamado constitucionalismo da efetividade social, nome dado esse pelo Cláudio Souza Barros, lá do FRJ, passou a contar com o que a gente chama de crença normativa heterodoxa, com a incorporação do que a gente chama de teorias argumentativas, né? As teorias decisionais, sejam de qualquer tipo de provimento no Estado, tipo legislativo, judiciário ou administrativo, contavam agora com a sofisticação de teorias ligadas a argumentos, tais como ponderação de valores, Zagrebelsky, Alexi, Dworkin, Atienza, McCormick, Arnio. Passamos, então, a ser decoradores de doutrinas de fundo argumentativo. Muito bem. Nos últimos tempos, isso sofre uma mudança absolutamente significativa. Tá? Quem vai estudar hoje direito constitucional sabe que deve necessariamente perpassar por 2 elementos. O primeiro deles é a chamada crença biológica, que vem sendo dominado hoje pela chamada neurociência e pela psicologia comportamental. Hoje, qualquer tipo de negociação, e eu assisti com atenção a palestra do professor Marcelo Leonardo, qualquer tipo de delação premiada ou coisa que o seja, a análise, por exemplo, da chamada teoria dos jogos, né, que o professor Alexandre da Rosa, por exemplo, no penal, vem, né, trabalhando de forma... né, mas toda essa perspectiva de como as pessoas se comportam em negociações, em barganha, ou, por exemplo, na aplicação de decisões de corte per seriatim ou per curiam, né? Nós temos exemplos no direito norte-americano de casos onde a corte, né, nós temos lá 9 ministros, o último a votar era o relator, o placar era 7-1, e ele favorável à tese perdedora. O que ele fez? Votou com a tese majoritária. Por quê?
para ficar com a relatoria do voto e, assim, reduzir os danos daquilo que ele acreditava ao contrário. Esse tipo de coisa, né, cada vez mais vem sendo incorporado nos estudos. Quer dizer, inegavelmente, né, autores como Heidegger, Green, autores como Kahneman, que foi recentemente prêmio Nobel, né, sobre o assunto, né? Temos que estudar agora livros novos, como é que é o cisne negro e outras coisas mais, né, Bárbara? Então, a chamada crença biológica vem dominando de uma forma muito interessante todas as tomadas de decisão e de provimentos em qualquer área do direito constitucional, ou qualquer tipo de provimento. Não se compreende mais, né, o jogo que se faz dentro das cortes, o jogo que se faz dentro do Ministério Público, ou aqui dentro da OAB, ou em qualquer parlamento, sem a compreensão e o estudo e o aprofundamento desses elementos. O último credo, que é aquele que eu vou pretender falar de uma forma um pouquinho mais rápida aqui para vocês, é o chamado credo político, né? O chamado credo político, que a gente chama operacional, aplicativo, temos N doutrinas que vão dominando hoje o cenário. O chamado minimalismo constitucional, as chamadas teorias de capacidades institucionais, diálogos interinstitucionais, ou seja, quais seriam os limites, né, políticos de aplicação do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Legislativo, e o jogo entre as instituições e a sociedade civil, né? Desde autores, né, aqui nós temos o Oscar Vilhena com o chamado Supremocracia, mas de alguma forma copiando aquilo que o canadense Han Hirschel traz para nós em termos de juristocracy, né? E o estudo a respeito do que se dá nos bastidores desses poderes, né, da forma como esses poderes operam, é muito além do estudo, né, da forma, da aplicação normativa. Nós vamos regrar esse tipo de... mas aquilo que está por detrás da norma, aquilo que não é dito na norma, é o que vem sendo estudado nesse campo. E o último é a chamada crença política fundacional. A crença política fundacional é aquela que vai fazer a gente esquecer, pelo menos aquela ideia tópica, né, de que nós temos uma pirâmide normativa, e que nessa pirâmide normativa, quem dá o fundamento a ela é uma norma hipotética, fundamental, o pensamento keynesiano, né? Nem mesmo os positivistas contemporâneos, sejam eles exclusivistas ou inclusivistas, acreditam mais nesse tipo de coisa, que continua sendo o nosso reme-reme como fundamento. É incrível como algumas faculdades de direito continuam ensinando a aplicação do direito ainda em termos de uma lógica silogística, né, de imputação, né, como premissa maior, premissa menor, conclusão, coisa que o Aristóteles jamais previu para a aplicação do direito. Jamais previu para esse tipo de coisa, né? Dentro desse cenário, né, de discussão sobre a fundamentalidade do direito, nós temos várias correntes dentro do constitucionalismo atual, né? Aqui na América Latina, as correntes do chamado decolonialismo, pós-colonialismo, Restrepo, Boaventura de Souza Santos, do CEL, nós temos uma corrente enorme de pensadores sobre esse assunto. Mas, pessoalmente, eu prefiro uma outra, que vai desembocar no pensamento de dois autores que me são caros, que são Georges Agamben e o Jacques Derrida. Para isso, eu vou trabalhar de uma forma simples para vocês algumas questões, né? E a questão que eu vou trabalhar é em torno do conceito de estado de exceção. Estado de exceção, de uma forma geral, ela tem dois componentes, ou pelo menos dois conceitos com os quais as pessoas normalmente trabalham. Estado de exceção seria visto como o oposto binário ao chamado Estado de Direito, a ditadura. Então, se há uma ruptura violenta dentro do ordenamento de direito, nós passamos a ter um estado de exceção. Há uma polêmica
acesa, né? Já de algum tempo que vem, de alguma forma, dividindo a sociedade, especialmente depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, se o impeachment implicou ou não num golpe de Estado, e implicou, então, na ruptura do Estado de Direito e na implantação de um Estado de exceção que a gente estaria vivendo na atualidade. Muito bem, como o direito continua operando, as instituições mal ou bem, mal ou porcamente, continuam operando, né? A grande maioria das pessoas vem sustentando, não houve esse tipo de problema, o Estado de Direito opera, funciona. Muito bem, a outra noção de Estado de exceção, que normalmente é compartilhada, vem ligada às noções da chamada possibilidade de suspensão dos direitos, suspensão parcial ou temporária dos direitos, que, de uma certa forma, encontra elementos na antiguidade, com o chamado senatus consultus romanos, em casos de tumultos, né? O Senado, então, poderia suspender todos os direitos, em casos excepcionais, como, por exemplo, Aníbal e os exércitos cartagineses às portas de Cartago, ou Espartacus ameaçando Roma, né? Essa possibilidade de exceção ganha, a partir de 1791, um fenômeno novo, né, que hoje se encontra incorporado no direito brasileiro, na Constituição brasileira, que é o chamado estado de sítio. A ideia do estado de sítio é chamado, num nível menor, o chamado estado de defesa. Essas possibilidades de estado de sítio e estado de defesa encontram paralelo, né, em algumas medidas do direito saxão, como chamada emergency powers. Se a gente for estudar na Guerra de Secessão, o que o democrata Lincoln faz, suspendendo, por exemplo, inclusive a ação do habeas corpus, está suspenso o habeas corpus, não opera, né, em razão da guerra, né, encontra só paralelo com o ato patriótico do governo Bush nos últimos tempos. No direito saxão, ainda na Inglaterra, a gente encontra algo similar, que seria a chamada lei marcial. Muito bem, nos últimos tempos, né, esse fenômeno de exceção vem crescendo, e o interesse no estudo sobre o assunto cresce na mesma proporção. Nos anos 50, Maurice Oriot, Santi Romano na Itália, Mortari, vão tentar definir esse estado de exceção a partir da percepção de que seria um direito, vamos nos socorrer aqui do direito penal, já que nós estamos numa mesa de processualistas e penalistas, né, que seria o estado de necessidade. O estado de necessidade não de uma pessoa, mas do Estado. Seria um direito subjetivo do Estado a tentar sobreviver. E, para isso, então, seria necessário que se impusesse a suspensão do direito. Nos anos 70, 80, as críticas que surgem em torno dessa posição são enormes, com a perspectiva de que, olha, como seria um direito subjetivo do Estado acabar com o próprio direito? Quer dizer, que diabo de direito subjetivo é esse que liquida, entre aspas, com o chamado direito objetivo? Muito bem, preocupados com essas críticas, nós, constitucionalistas, voltamos a um constitucionalista que é normalmente execrado, esquecido, né? Ou quando é esquecido, ou quando é lembrado apenas como escada para o Kelsen. Assim como nas teorias argumentativas, durante muito tempo, o Herbert Hart era esquecido como escada apenas do Ronald Dworkin, mais nada. Ninguém sequer lia o Hart. E ninguém sequer, eu acredito, quer dizer, em grande medida, toma o cuidado de ler um dos maiores gênios do direito constitucional mundial, que é o Carl Schmitt. O Schmitt, ele diz para nós algo muito simples. Essa ideia do estado de exceção, ela precisa ser melhor compreendida.
Por quê? Porque nós nos acostumamos a estudar regras, normas universais. Adoramos leis que geram uma série, ou que capturam uma série de situações que vão ser regradas de forma iguaizinhas ao que está previsto naquela norma. Ele diz o contrário. É exatamente aquilo que escapa à norma que dá sustentação à norma. É quem promove a exceção, é quem tem o poder dentro do Estado. E ele diz de uma forma muito clara, o positivismo fez um serviço muito bem feito aqui no mundo ocidental. Quando estudou poder constituinte, lá com o velho Cis, Emanuel Cis, lá falava, o poder constituinte é um poder de força, é um poder extrajurídico. Mas rapidamente, os positivistas, a partir do Jelinek, ignoraram isso e passaram a trabalhar com a ideia de que até o poder constituinte era um poder jurídico. Diz o Carl Schmitt, não é. Quem sustenta tudo o que estudamos, seja normas materiais ou processuais, quem funda isso é a política. É um ato de força da política. A fundação do direito está nessa conjugação de forças políticas que aí estamos, ou que aí temos em qualquer quadro ou em qualquer situação. Curioso observar, né, que pelas ligações que o Carl Schmitt tem com o partido nazista e com o chamado autoexílio imposto por ele próprio da academia no pós-Segunda Guerra Mundial, Carl Schmitt e o debate que ele tem com o autor, né, que para mim é muito caro, chamado Walter Benjamin, né, acabou sendo esquecido. E o Benjamin diz para ele, olha que coisa esquisita, você está falando que é a exceção que dá fundamento à regra, que é a política que dá fundamento ao direito definitivamente. Mas, desde von Papen, na presidência do Hindenburg, houve uma fixação a partir do artigo 48 da Constituição de Weimar, o estado de exceção. E o Benjamin tem razão, porque cada vez mais nós temos a presença da chamada exceção do direito. O Benjamin diz, olha, a exceção, aquilo que era excepcional, vem se tornando cada vez mais no dia a dia uma regra. E quem funda isso não é exatamente da ordem da política, é a ordem da força, da violência. Força e violência que não podem ser ontologizadas, ou seja, definidas. Não se define um ato de violência. A violência é algo que ultrapassa o logos e a ontologia. O Agamben pega esse discurso do Benjamin e diz, olha, é isso mesmo. Nós vivemos na atualidade, né, uma situação que é quase que de uma matrix. Isso que os alunos estão estudando nos códigos, isso aqui que as pessoas estão falando nessas palestras, e o mundo real que aí está aí fora. Por quê? Porque essa noção de normalidade jurídica não existe quando nós temos um helicóptero sobrevoando uma favela e disparando tiros em cima das pessoas lá de cima. Porque esse mesmo helicóptero não teria a menor coragem de fazer esses disparos nos bairros de Lourdes, Santo Agostinho e no Belvedere. Por quê? Porque o bandido, esse só merece a morte. Merece a morte porque ele é menos do que um ser humano. Ele é menos do que um ser humano porque ele está fora da proteção. Se forem buscar aí a questão do direito penal do inimigo, né? E autores, o Jacobs, não é isso? E outros autores, né, vão nessa linha de denúncia, né, que mais tarde ou rapidamente eu vou tratar aqui do próprio Zaffaroni, que vai estabelecer essa dualidade de ordenamentos jurídicos que nós vivemos na atualidade. Bandido não tem direito nenhum
E em pouco tempo, advogados criminais também não vão ter. Estamos caminhando para isso. Se eu estiver mentindo aqui, pode me bater aqui, né? Estou cercado de criminalistas aqui, né? Porque o advogado criminalista também está se tornando um criminoso. E a sociedade pede o linchamento de qualquer criminoso. Não é isso? Muito bem. Quando ele é preso, aí, doutor Rogério, aí que virou menos gente ainda. Porque o presidiário não tem direito nenhum. Presidiário, até onde eu entendia, ele deveria perder a liberdade e não a dignidade. Nós estamos falando aqui em superlotação de prisão. Enquanto não discutirmos politicamente a questão da não tipificação criminal de entorpecentes, enquanto a gente não acabar com isso, todas essas 377 mil pessoas que estão presas aí, no mínimo metade delas vem de problemas ligados ou diretamente ao tráfico de drogas ou em consequência de crimes praticados em razão de tráfico de drogas. Se não pensarmos em parar de enxugarmos gelo aonde nós temos a polícia que mais mata no mundo e a polícia que mais morre no mundo, né? E quando a gente fala em esse tipo de coisa, fica parecendo que é uma coisa contra a polícia. Não, não era. Ao contrário, eu quero que menos policiais morram. Quem de nós vai sair daqui, né, e ter a certeza que não vai tomar um disparo, uma bala perdida ou um assalto, com esse nível de violência que nós temos aqui? Se não discutirmos esse tipo de questão, né, se não discutirmos esse estado de exceção permanente que está abaixo desse estado de normalidade que foi discutido aqui para vocês, a gente não vai... Eu tinha uma promessa que era mais tempo, mas era meia hora, não era? Você me deu 15 minutos. Beleza, então mais 5 minutos. Esse estado de exceção está no direito penal, de uma forma muito simples. Basta a gente ter um diploma que em prisões preventivas e temporárias a gente tem uma prisão especial. O próprio estilo, essa própria noção da preventiva, da temporária, já atesta essa exceção. Nós adoramos exceção, adoramos parar em fila dupla, adoramos furar fila, nós adoramos aplicar na arena pública privilégios privados, e privilégio é sempre o do outro. Eu tenho 60 dias de férias, mais 20 dias de recesso. Para mim, esse é direito. Já o juiz que tem a mesma coisa, isso é um excesso. Isso é um excesso. No Brasil, as coisas só operam com essa lógica. Enquanto não discutirmos seriamente dentro do constitucionalismo questões atinentes a uma renovação do pensamento do direito, a partir da política, a partir dessas novas tendências do direito constitucional, nós vamos continuar remando e não vamos sair do mesmo lugar. Eu teria bastante mais coisas a falar sobre o assunto, quer dizer, inúmeros exemplos. Podemos trazer a prostituta, né? A prostituta, né? Quando a gente fala em mulher, em direitos da mulher, essa é a mais invisível das pessoas. Assim como presidiário, assim como bandido, assim como o índio, o quebrador de coco. A ligação umbilical entre o estado de exceção que nós vivemos na atualidade e a invisibilidade social que domina, e nós, professores, continuamos ensinando a chamada crença normativa ortodoxa, decorando lei, decorando decisão, falando em premissa, falando em lógica aristotélica. Enquanto ficarmos nisso, o direito estará totalmente divorciado da realidade. Muito obrigado.